Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de janeiro de 2018. No ZEUA, o julgamento do macaco condena professor por ensinar teoria da evolução. Em 1925, o fundamentalismo protestante estava em alta nos Estados Unidos. Naquele ano, 7 estados do país aprovaram uma lei chamada Butler Act que proibia o ensino da teoria da evolução, de Charles Darwin, nas escolas. A proibição se deu porque as ideias de Darwin contrariavam a Bíblia e sua versão da criação do ser humano. Darwin afirmava que o ser humano é uma evolução de um tipo de macaco ocorrida em milhões de anos. Ele expôs sua ideia no livro A Origem das Espécies, despertando a fúria de religiosos extremistas que acreditavam fervorosamente que o mundo foi criado por Deus, em 6 dias. Em resposta, eles organizaram uma grande campanha contra o ensino das ideias de Darwin nas escolas, especialmente a teoria que afirmava que o ser humano e o macaco derivavam da mesma criatura. A campanha foi bem sucedida, dando início à Lei Butler Act, que foi adotada por 7 estados americanos: Oklahoma, Florida, Mississippi, Norte Carolina, Kentucky, Arkansas e Tennessee. Todos eles faziam parte do chamado Cinturão Bíblico Americano, conjunto de estados onde a religião tinha um grande peso na cultura local. Nos estados onde a lei foi aprovada, professores de biologia que insistiam em ensinar a teoria de Darwin a seus alunos eram levados a julgamento. Ultrajado pela censura, um jovem professor de biologia da cidade de Dayton, Tennessee, chamado John Scopes, decidiu ignorar a lei e ensinar a teoria da evolução a seus alunos, como forma de protesto político. A violação resultou em sua prisão, no dia 5 de maio de 1925. O julgamento de Scopes recebeu grande atenção da mídia e a União de Liberdades Civis Americana, CLU, na sigla em inglês, declarou apoio ao professor. O caso ficou conhecido como The Monkey Trial, julgamento do macaco, em tradução livre. Os estados fora do cinturão bíblico acompanharam o julgamento, considerando irracional a lei criada pelos fundamentalistas protestantes. 2 grandes nomes da advocacia foram destacados para representar cada um dos lados. O advogado e político William Jennings Bryan, que concorreu 3 vezes à presidência do país, representou a acusação, enquanto o renomado advogado de defesa Clarence Darrow foi encarregado da defesa de Scopes. O polêmico julgamento terminou em 21 de julho de 1925, com a vitória da acusação. Scopes foi considerado culpado e multado em $100. Ainda hoje o criacionismo é muito forte no ZEUA. Todos os anos, quando Angela Garlington aborda a origem da Terra em sua aula de ciências no ensino médio de um colégio público do Texas, menciona, entre outras teorias, a do criacionismo, segundo a qual toda a vida no nosso planeta foi criada por Deus. Eu digo simplesmente aos meus alunos que, como jovens adultos educados, têm direito a escolher em que acreditam, explica esta professora de Odessa, uma cidade cuja economia gira em torno do petróleo. Esta postura, teoricamente, poderia implicá-la em ações judiciais. Mas os parlamentares do Texas estão analisando, justamente, um projeto de lei apresentado em fevereiro que protegeria os professores, como o Garlington, que questionem as teorias científicas consideradas polêmicas. Texas é um dos 8 estados dos Estados Unidos em um total de 50 onde estas leis foram apresentadas desde o começo do ano, junto com Alabama, Arkansas, Dakota do Sul, Flórida, Indiana, Iowa e Oklahoma.
O debate está presente há décadas nos Estados Unidos. A religião deve entrar nas aulas de ciências? Segundo uma pesquisa do Gallup de 2014, mais de 1 em cada 3 americanos, 42%, acredita na teoria do criacionismo, segundo a qual Deus criou os humanos em sua forma atual há cerca de 10.000 anos. Mas você não acredita em Deus? A batalha entre a teoria da evolução e a do criacionismo é particularmente forte no sudoeste conservador do Texas. Em um colégio da pequena cidade de Stanton, dedicada ao cultivo de algodão, a 45 minutos de Odessa, Kimberly Villanueva quer equilibrar a balança. Tive alunos no ano passado que se levantaram e saíram da sala de aula quando falamos sobre a tectônica e a evolução, contou a professora, lembrando que lhe perguntaram: mas você não acredita em Deus? Segundo a legislação atual, Villanueva não está autorizada a responder esta pergunta ou a defender sua posição. Mas, se o projeto de lei apresentado no Texas for aprovado, ela acredita que poderá dar continuidade a esta conversa. Muitas batalhas judiciais marcaram décadas de luta em torno ao ensino do criacionismo nas escolas americanas. Com a nova legislação proposta, explicam seus defensores, as disputas jurídicas seriam evitadas, porque os professores teriam a opção de mencionar teorias religiosas nas aulas de ciências, embora sem estar obrigados a isso. O Espiritismo consegue unir as duas teorias, a criacionista e a evolucionista de Charles Darwin. Conforme podemos ler em O Livro dos Espíritos, na questão de número 1, os espíritos respondem para Allan Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Logo, tudo que tem vida emana do Criador, de Deus, dessa inteligência suprema. Deus cria os espíritos simples e ignorantes e ao longo do tempo os espíritos vão evoluindo até atingirem o grau de perfeição relativa que lhes possibilitará uma compreensão mais ampla do universo e da própria criação. Com relação à teoria da evolução, de Charles Darwin, observe que ela foi elaborada depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Note as datas: o livro de Darwin sobre a origem das espécies foi publicado apenas no ano de 1859, já o Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da codificação espírita, foi publicado em 18 de abril de 1857, ou seja, precedeu a teoria de Darwin. Desde março de 1860, com o lançamento 2 edição de O Livro dos Espíritos, portanto, 3 meses depois do lançamento de A Origem das Espécies, os espíritos instrutores desvendaram o mistério da verdadeira linha evolucionária humana nas questões 540, 560, 604. 606 e 607 desse livro basilar da doutrina espírita. Nessas questões, Kardec colecionou expressas referências à evolução, abrangendo todos os reinos do mineral aos espíritos puros, incluindo, portanto, o homem, demarcando, assim, não somente a evolução biológica, mas também a espiritual dos seres, todos eles emergentes do mundo atômico. Assim, em 1860, antes de Darwin, os espíritos instrutores já incluíam o homem na saga evolutiva. Com as revelações do século XX, na obra Chico Xavier e Emmanuel, os mentores reforçaram os ensinamentos, afirmando que a evolução se dá nos dois planos da vida, tanto no espiritual como no material, através de encarnações sucessivas. Desde o seu estágio nos seres unicelulares, até o momento em que deu seus primeiros passos humanos no planeta, o espírito percorreu um longo caminho, construindo seus próprios envoltórios, o sutis e o mais denso.
De fato, não há como negar, Darwin indicou o caminho das pedras. Iniciamos a nossa saga evolutiva nos primeiros albores do princípio inteligente no planeta, vestindo os corpos simples de amebas, bactérias e vírus. Sem a reencarnação, porém, os elos da teoria darwinista não se fecham, do mesmo modo que, sem a inteligência e o planejamento dos espíritos superiores, a seleção natural não conduziria o princípio inteligente à sua verdadeira destinação. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de janeiro, por Feijão.